Eu nunca imaginei que descobriria a traição do meu marido no meio de um jantar de família. Não foi numa viagem suspeita, nem por causa de uma mensagem no celular, nem porque alguém me contou. Foi dentro da casa da minha mãe, com a mesa cheia de comida, todo mundo rindo e conversando, como sempre acontecia nos domingos. E a pior parte é que a pessoa que estava envolvida naquilo tudo também estava sentada à mesa com a gente, rindo, comendo e fingindo que nada estava acontecendo. Meu nome é Camila, tenho 34 anos. E durante muito tempo eu achei que tinha um casamento estável. Eu e o Rodrigo estávamos juntos há 9 anos. No começo, nossa relação era daquelas que todo mundo dizia que era invejável. Ele era carismático, trabalhador, sempre fazia questão de parecer um marido dedicado. E na frente da minha família, ele era ainda mais cuidadoso com a imagem que construía. Minha mãe adorava ele. Dizia que eu tinha tido sorte de encontrar um homem tão educado, tão presente e tão respeitoso. Meu irmão Lucas também gostava muito dele. Os dois sempre conversavam bastante quando estávamos juntos. Falavam sobre academia, futebol, trabalho, coisas que eu nem prestava muita atenção. Eu achava bonito ver os dois se dando bem. Naquela noite, o jantar era apenas mais um daqueles encontros familiares. Minha mãe tinha preparado lasanha, arroz, salada e um monte de coisas que só ela sabia fazer daquele jeito. A casa estava cheia de barulho, de conversa, de gente passando pratos de um lado para o outro. Era o tipo de momento que faz a gente acreditar que a vida está no lugar certo. Rodrigo parecia especialmente animado naquele dia. Ele ria alto, contava histórias do trabalho e fazia comentários que arrancavam gargalhadas da mesa inteira. Em alguns momentos ele colocava a mão no ombro do meu irmão enquanto falava, como se os dois fossem realmente muito próximos. E naquela hora, eu não vi nada de estranho nisso. Em determinado momento, ele levantou o copo e fez um comentário que mudou completamente o significado daquela noite. Ele olhou para o Lucas, deu um sorriso e disse em voz alta, para que todo mundo ouvisse: "Eu sempre quis ter um irmão, mas a vida me deu um melhor." A mesa inteira riu, achando aquilo bonito. Ele então colocou a mão no ombro do Lucas e completou: "Esse aqui é o irmão que eu nunca tive." Minha mãe achou aquilo a coisa mais linda do mundo. Ela disse que era maravilhoso ver os dois tão próximos. Lucas riu meio sem jeito, como se estivesse um pouco desconfortável com tanta atenção. Naquele momento eu também ri. Achei apenas mais uma demonstração de amizade entre os dois. Mas agora, olhando para trás, eu percebo que aquele momento foi o primeiro sinal de que algo muito errado estava acontecendo bem na minha frente. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se você gosta de ouvir histórias como essa, histórias que parecem mentira, mas aconteceram de verdade, já se inscreve aqui no canal. Porque o que aconteceu naquela noite foi algo que eu nunca imaginei viver. E a verdade é que, enquanto todo mundo continuava conversando e rindo naquela mesa, eu ainda não fazia ideia de que em poucas horas meu casamento iria acabar, e que a pessoa que ajudaria a destruir tudo era alguém da minha própria família. Depois daquele comentário do Rodrigo sobre o Lucas ser o irmão que ele nunca teve, a conversa continuou normalmente. Minha mãe começou a contar histórias antigas da nossa infância, aquelas histórias que sempre aparecem quando a família se reúne. Lucas ria e completava algumas partes, enquanto Rodrigo parecia cada vez mais à vontade dentro da casa da minha mãe. Eu sempre achei importante que meu marido se desse bem com a minha família. Para mim, isso era sinal de que o relacionamento era saudável. Então, ver os dois conversando tanto, rindo juntos e passando tanto tempo lado a lado, sempre me pareceu algo positivo. Mas naquela noite eu comecei a notar pequenos detalhes que antes nunca tinham me incomodado. Em alguns momentos, Rodrigo e Lucas trocavam olhares rápidos que eu não entendia bem. Não era algo escandaloso, não era algo óbvio, mas existia uma espécie de sintonia silenciosa entre eles que começou a me deixar um pouco desconfortável. Eu tentei ignorar aquilo. A gente costuma fazer isso quando algo parece estranho demais para ser verdade. Eu dizia para mim mesma que era apenas coisa da minha cabeça, que eles estavam apenas conversando sobre assuntos que eu não participava, que eu estava exagerando. Depois que terminamos de comer, minha mãe começou a recolher alguns pratos. Eu me levantei para ajudar na cozinha. Enquanto lavávamos a louça e organizávamos as coisas, ainda dava para ouvir as vozes deles na sala, conversando sobre academia e trabalho. Alguns minutos depois, percebi que a voz do Lucas tinha sumido da sala. Achei que ele tivesse ido ao banheiro ou talvez atender alguma ligação. Não pensei muito sobre isso naquele momento. Continuei ajudando minha mãe na cozinha. Mas logo depois o Rodrigo também disse que ia ao banheiro e subiu as escadas. Foi um movimento tão natural que ninguém prestou muita atenção. Só que depois de alguns minutos, algo começou a me incomodar de verdade. Eu percebi que nenhum dos dois tinha voltado. Lucas tinha subido primeiro. Rodrigo subiu depois. E os dois simplesmente desapareceram lá em cima.
Minha cabeça começou a montar hipóteses, mas nenhuma delas parecia lógica o suficiente para me fazer agir. Ainda assim, uma sensação estranha começou a crescer dentro de mim. Aquela sensação que a gente tenta ignorar porque sabe que, se seguir ela, talvez descubra algo que não quer descobrir. E foi exatamente isso que aconteceu quando eu decidi subir as escadas. Eu tentei continuar na cozinha como se nada estivesse me incomodando. Minha mãe falava sobre uma vizinha nova que tinha se mudado para a rua, comentava sobre receitas, sobre coisas simples do dia a dia. Eu respondia, mas minha cabeça já estava em outro lugar. Algo dentro de mim dizia que havia alguma coisa errada naquela casa naquele momento. Olhei novamente para a sala. O sofá estava vazio. A televisão ligada em volume baixo, mas sem ninguém prestando atenção. Rodrigo e Lucas ainda não tinham voltado. Talvez não fosse nada. Talvez estivessem conversando lá em cima. Talvez um deles tivesse realmente ido ao banheiro e o outro estivesse esperando. Mas aquela explicação não me tranquilizou. Meu coração começou a bater mais rápido sem que eu soubesse exatamente por quê. Era como se meu corpo estivesse reagindo antes da minha mente conseguir entender o que estava acontecendo. Eu tentei afastar aquela sensação, mas ela continuava ali, insistente. Eu disse para minha mãe que ia subir um instante para pegar minha bolsa no quarto de hóspedes. Ela respondeu distraída que tudo bem, que depois voltávamos para a sobremesa. A naturalidade daquela resposta fez tudo parecer ainda mais estranho para mim. Subi as escadas devagar. Cada degrau parecia mais pesado que o anterior. O barulho das conversas na cozinha foi ficando distante enquanto eu caminhava pelo corredor do andar de cima. A casa estava silenciosa ali em cima. Silenciosa demais. Foi então que ouvi vozes. Eram vozes baixas, quase sussurradas. Elas vinham do quarto de hóspedes. Parei no meio do corredor. Meu coração agora batia tão forte que parecia ecoar dentro da minha cabeça. Eu não conseguia distinguir exatamente o que estavam dizendo, mas reconheci imediatamente quem eram: Rodrigo e Lucas. Aquela percepção fez algo gelar dentro de mim, porque naquele momento eu entendi que eles estavam juntos naquele quarto e que não havia motivo nenhum para estarem ali daquele jeito. Ainda assim, uma parte de mim insistia em encontrar uma explicação normal para aquilo. Talvez estivessem apenas conversando. Talvez fosse algo completamente inocente. Mas quando dei mais alguns passos em direção à porta, percebi que aquela conversa não parecia nada inocente. E foi nesse momento que eu tomei a decisão que mudou completamente a minha vida. Eu coloquei a mão na maçaneta e abri a porta. A porta abriu devagar, fazendo aquele barulho leve de madeira que parece ecoar muito mais alto quando a casa está silenciosa. Naquele segundo, eu ainda tinha uma pequena esperança de que tudo aquilo fosse apenas um mal-entendido. Talvez eles estivessem realmente conversando. Talvez eu estivesse exagerando. Talvez minha cabeça estivesse criando um problema que não existia. Mas a cena que apareceu diante dos meus olhos não deixou espaço para nenhuma dúvida. Rodrigo e Lucas estavam muito próximos um do outro, no meio do quarto. Não era a proximidade de duas pessoas conversando. Não era a postura de quem apenas dividia um assunto qualquer. Era uma intimidade que não precisava de explicação nenhuma. O tipo de proximidade que você reconhece na mesma hora, mesmo que sua mente ainda esteja tentando negar. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. Rodrigo foi o primeiro a me ver. O rosto dele mudou imediatamente. O sorriso que ele tinha desapareceu como se alguém tivesse apagado uma luz dentro dele. Lucas demorou um pouco mais para perceber que eu estava ali, parada na porta, olhando para os dois. Quando ele finalmente virou o rosto na minha direção, eu vi o pânico nos olhos dele. Eu não gritei naquele momento, e isso foi o que deixou tudo ainda mais pesado. Eu só fiquei ali, parada, olhando para os dois, meu marido e meu irmão. As duas pessoas que eu mais confiava no mundo inteiro estavam diante de mim naquele quarto, tentando entender o que fazer agora que a mentira tinha sido descoberta. Rodrigo deu um passo para trás, como se isso pudesse mudar alguma coisa. Camila, não é o que você está pensando. Essa frase sempre aparece nessas situações. Parece que as pessoas treinam isso, como se dizer aquilo pudesse desfazer a realidade que está acontecendo bem na frente de todo mundo. Eu senti uma coisa estranha naquele momento. Não foi tristeza imediata. Não foi nem raiva. Foi uma espécie de vazio, como se algo dentro de mim tivesse sido desligado naquele segundo. Lucas não conseguia me olhar. Ele mantinha os olhos no chão, como se estivesse esperando que o chão abrisse e engolisse ele ali mesmo. Eu nunca tinha visto meu irmão daquele jeito. Nunca tinha visto aquela mistura de culpa, vergonha e medo no rosto dele. Eu respirei fundo e finalmente falei. Então explica. Minha voz saiu baixa, quase calma demais para o que estava acontecendo. E talvez tenha sido isso que deixou os dois ainda mais assustados.
Rodrigo abriu a boca para falar alguma coisa, mas nenhuma palavra saiu. Lucas continuava olhando para o chão. O silêncio dentro daquele quarto parecia mais pesado que qualquer grito. E naquele momento eu percebi uma coisa que me atravessou como um choque. Aquilo não tinha começado naquela noite. Aquilo não era um acidente. Aquilo era uma história que já vinha acontecendo há muito tempo, sem que eu tivesse a menor ideia. Depois que eu falei, então explica, o silêncio dentro daquele quarto ficou ainda mais pesado. Rodrigo olhou para mim como se estivesse tentando encontrar alguma forma de reorganizar a história dentro da cabeça dele. Era o mesmo olhar que ele fazia quando precisava improvisar alguma desculpa. Eu conhecia aquele olhar depois de tantos anos de casamento. Lucas continuava parado perto da cama, com os braços rígidos ao lado do corpo. Ele ainda não tinha conseguido me encarar. Aquilo me atingiu de um jeito diferente, porque até aquele momento eu ainda tentava acreditar que talvez tudo fosse algum tipo de mal-entendido absurdo. Mas quanto mais eu olhava para os dois, mais claro ficava que não havia nada para ser interpretado errado. Rodrigo finalmente falou. Camila, você está entendendo tudo errado. Eu senti uma vontade absurda de rir naquela hora, mas não era um riso de humor. Era aquele riso nervoso que aparece quando a realidade fica tão absurda que o cérebro parece não saber mais como reagir. Então explica, eu repeti. Lucas levantou os olhos pela primeira vez, e aquele olhar dele me destruiu, porque ali não havia confusão. Não havia surpresa. Havia culpa. Uma culpa tão evidente que praticamente respondia à pergunta antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Rodrigo começou a falar rápido demais. Ele disse que aquilo era uma confusão, que eles estavam apenas conversando, que eu estava interpretando a situação de forma exagerada. Mas enquanto ele falava, eu percebia pequenos detalhes que desmontavam cada frase dele. A forma como Lucas continuava em silêncio. A distância estranha entre os dois agora. E principalmente a sensação dentro de mim de que aquela não era a primeira vez que eles estavam naquele quarto juntos. Eu conhecia meu marido. Conhecia o jeito dele quando estava mentindo. Conhecia o jeito dele quando estava tentando ganhar tempo para inventar uma versão melhor da história. E naquele momento ele estava exatamente assim, tentando ganhar tempo. Foi então que eu fiz a pergunta que mudou completamente o rumo daquela conversa. Há quanto tempo? Rodrigo parou de falar. Lucas fechou os olhos. E naquele instante eu entendi que a resposta para aquela pergunta era muito pior do que qualquer coisa que eu tivesse imaginado até ali. A pergunta ficou suspensa no ar como se tivesse peso próprio. Há quanto tempo? Nenhum dos dois respondeu imediatamente. Rodrigo olhou para Lucas. Lucas olhou para o chão outra vez, e aquele pequeno movimento entre eles disse muito mais do que qualquer palavra poderia dizer. Aquilo não era algo que tinha acabado de acontecer. Aquilo não era um erro de uma noite. Aquilo era um segredo antigo. Rodrigo passou a mão no rosto como se estivesse tentando organizar o que dizer. Camila, isso não é do jeito que você está pensando. Aquela frase começou a me irritar de verdade, porque naquele momento já não havia mais espaço para interpretações. Eu tinha visto os dois. Eu tinha visto a proximidade entre eles. Eu tinha visto o pânico quando perceberam que eu estava ali. Para de falar isso, eu disse. Minha voz já não estava calma como antes. Agora havia uma tremida que eu não conseguia controlar. Uma mistura de raiva, incredulidade e algo que parecia um tipo de luto começando dentro de mim. Eu só quero saber há quanto tempo isso está acontecendo. Lucas finalmente falou. A voz dele saiu baixa, quase quebrada. Camila, eu sinto muito. Essas 4 palavras foram como um golpe, porque naquele momento eu entendi que ele não estava pedindo desculpa por um mal-entendido. Ele estava pedindo desculpa por algo que realmente tinha acontecido. Rodrigo imediatamente virou para ele. Lucas, não fala nada. Mas já era tarde. Lucas levantou os olhos de novo, agora diretamente para mim. Não começou hoje. Meu coração parecia bater dentro dos ouvidos. Então, quando começou? Lucas respirou fundo. Faz alguns meses. Rodrigo passou a mão pelo cabelo, claramente irritado. Não precisava falar assim. Alguns meses. Essas 2 palavras começaram a reorganizar todas as memórias dentro da minha cabeça. As noites que Rodrigo dizia que tinha reunião. As vezes em que ele chegava tarde em casa dizendo que tinha ido treinar na academia. Lucas também treinava na mesma academia. Eu senti uma tontura leve naquele momento. Porque, de repente, várias pequenas coisas do passado começaram a fazer sentido de um jeito horrível. As conversas longas entre eles. As vezes em que Rodrigo insistia para que Lucas fosse em encontros de família. Os comentários de irmão que eu nunca tive. Aquilo não era apenas amizade. Era algo que estava acontecendo escondido diante de mim. Há muito mais tempo do que eu tinha imaginado. E o pior de tudo ainda estava por vir. Porque eu ainda não sabia o quanto daquela história era mentira.
E o quanto do meu casamento já estava destruído fazia muito tempo. Quando Lucas disse que aquilo já estava acontecendo há meses, eu senti como se alguém tivesse puxado o chão debaixo dos meus pés. Não era apenas uma traição descoberta por acaso. Era algo que vinha sendo construído em silêncio, bem na frente dos meus olhos, enquanto eu continuava acreditando que meu casamento estava normal. Eu comecei a lembrar de várias situações que antes pareciam insignificantes. Pequenos detalhes que agora voltavam à minha mente como peças de um quebra-cabeça que finalmente estava sendo montado. Rodrigo chegando tarde em casa dizendo que tinha ido treinar. Lucas comentando casualmente que também tinha passado na academia naquele dia. Na época, nada daquilo parecia estranho. Agora parecia óbvio. Quantas vezes? Eu perguntei. A pergunta saiu sem que eu planejasse. Foi quase automática. Eu nem sabia se realmente queria ouvir a resposta, mas precisava entender até onde aquela mentira tinha ido. Rodrigo respondeu rápido demais. Isso não importa. Mas importava. Importava muito. Porque cada resposta que eles tentavam evitar deixava ainda mais claro que aquela história era muito maior do que eu estava preparada para enfrentar. Lucas respirou fundo novamente, como se estivesse lutando consigo mesmo. Algumas vezes, ele disse. Rodrigo virou imediatamente para ele. Lucas, para. Mas Lucas continuou. Não foi algo que planejamos desde o começo. Aconteceu. E depois aconteceu de novo. Eu senti uma onda de raiva subir dentro de mim naquele momento. Não era apenas tristeza ou decepção. Era uma sensação de traição profunda, daquelas que parecem atravessar o corpo inteiro. E vocês acharam que eu nunca ia descobrir? Eu perguntei. Nenhum dos dois respondeu. E aquele silêncio disse tudo. Rodrigo começou a andar pelo quarto, passando a mão na cabeça como se estivesse tentando encontrar alguma forma de consertar a situação. Camila, escuta. Isso saiu do controle. Eu ri novamente. Saiu do controle? Minha voz agora já não era baixa. Ela estava carregada de algo que eu não conseguia mais segurar. Você subiu para um quarto da casa da minha mãe com o meu irmão no meio de um jantar de família. E isso saiu do controle? Lucas fechou os olhos por um segundo. Rodrigo tentou se aproximar de mim. Calma. A gente pode conversar sobre isso. Foi nesse momento que algo dentro de mim finalmente explodiu. Porque eu percebi que não estava apenas sendo traída por um marido. Eu estava sendo traída por duas das pessoas mais importantes da minha vida. E a pior parte era que lá embaixo, na cozinha, minha mãe ainda achava que estávamos apenas tendo um jantar de família normal. Naquele momento eu percebi que não dava mais para manter aquilo em silêncio. Lá embaixo, minha mãe continuava organizando a cozinha, provavelmente achando que em poucos minutos todo mundo voltaria para a mesa para comer a sobremesa. Ela ainda acreditava que aquela noite era apenas mais um jantar de família comum. Mas nada mais era comum. Eu olhei novamente para Rodrigo e para Lucas. Os dois estavam parados no meio do quarto, como se esperassem que eu decidisse o que ia acontecer agora. E pela primeira vez naquela noite, eu entendi que eles também estavam com medo. Medo de que a verdade saísse daquele quarto. Medo de que o resto da família descobrisse. Rodrigo deu mais um passo na minha direção. Camila, por favor, vamos conversar com calma. A forma como ele falou aquilo me fez sentir ainda mais irritada, porque parecia que ele ainda acreditava que aquilo poderia ser resolvido com uma conversa tranquila. Como se aquela traição absurda fosse apenas um problema de casal que podia ser resolvido em silêncio. Calma, eu repeti. Minha voz agora estava mais alta. Você está falando de calma agora? Lucas levantou a cabeça. Camila, a gente não queria que você descobrisse assim. Eu senti algo quebrar dentro de mim naquele momento. Ah, então vocês tinham planejado um jeito melhor? Eu disse. O silêncio voltou a tomar conta do quarto. Rodrigo parecia irritado com Lucas por ele estar falando demais. Lucas parecia destruído pela culpa. E eu estava no meio daquela cena absurda tentando entender como minha vida tinha chegado naquele ponto. Foi então que eu ouvi passos na escada. Minha mãe estava subindo. Provavelmente tinha estranhado a demora. Rodrigo olhou imediatamente para a porta, claramente nervoso. Não precisa envolver sua mãe nisso. Mas naquele momento já não havia mais como impedir. A porta do quarto se abriu mais um pouco. Minha mãe apareceu no corredor, olhando para dentro do quarto com expressão confusa. O que está acontecendo aqui? E naquele instante eu percebi que aquela história não ia mais ficar apenas entre nós três. A verdade estava prestes a explodir diante de toda a família. Quando minha mãe apareceu na porta do quarto, eu senti como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. Ela olhou primeiro para mim, depois para Rodrigo, depois para Lucas. O rosto dela mostrava apenas confusão. Para ela, aquilo ainda era apenas 3 pessoas paradas em um quarto conversando. O que vocês estão fazendo aqui em cima? Ela perguntou. Ninguém respondeu imediatamente. Rodrigo parecia completamente travado. Lucas voltou a olhar para o chão.
E eu percebi que, se ninguém falasse nada, eles provavelmente iam tentar fingir que nada tinha acontecido. E naquele momento eu decidi que não ia permitir isso. Pergunta para eles, eu disse. Minha voz saiu firme, mais firme do que eu imaginava que conseguiria naquele estado. Minha mãe franziu a testa. Perguntar o quê? Eu olhei diretamente para Rodrigo. Ele evitou meu olhar. Olhei para Lucas. Ele parecia completamente destruído. Pergunta para o seu genro. Eu continuei. Por que ele estava no quarto com o seu filho? A frase ficou suspensa no ar por alguns segundos. Minha mãe piscou algumas vezes, como se não tivesse entendido direito. Como assim? Rodrigo tentou intervir imediatamente. Camila está exagerando, mas eu já estava cansada de ouvir aquilo. Exagerando? Eu disse. Minha voz agora estava muito mais alta do que antes. Então fala para ela o que vocês estavam fazendo aqui. Lucas respirou fundo. Rodrigo virou rapidamente para ele. Lucas, não fala nada. Mas naquele momento algo mudou no meu irmão. Talvez tenha sido o peso da culpa. Talvez tenha sido o fato de que mentir naquele ponto já parecia impossível. Lucas finalmente levantou a cabeça e olhou diretamente para a nossa mãe. Mãe, ele disse. A voz dele tremia. A Camila não está exagerando. Minha mãe ficou imóvel. Completamente imóvel. E naquele momento eu percebi que aquela noite ainda tinha muito mais destruição pela frente do que eu imaginava. Quando Lucas disse que eu não estava exagerando, o silêncio que tomou conta daquele quarto foi ainda mais pesado do que antes. Minha mãe olhou para ele como se estivesse tentando entender o que exatamente ele queria dizer com aquilo. Era como se a mente dela ainda estivesse tentando encontrar uma explicação simples para algo que não tinha explicação nenhuma. Lucas, do que você está falando? Ela perguntou. A voz dela já não era mais de curiosidade. Agora havia um tremor claro, uma mistura de medo e incredulidade. Rodrigo tentou dar um passo à frente. Isso está sendo levado para um lado que não precisa. Mas eu já não tinha mais paciência para aquela tentativa ridícula de controlar a narrativa. Então fala você, eu disse, olhando direto para ele. Rodrigo ficou em silêncio. Lucas respirou fundo mais uma vez, como se estivesse reunindo coragem para fazer algo que ele sabia que ia mudar tudo dali para frente. Mãe, eu e o Rodrigo... Ele parou no meio da frase. Minha mãe deu um passo para trás. Não, foi só isso que ela disse. Uma única palavra. Mas aquela palavra carregava um peso enorme. Era como se ela estivesse recusando aceitar o que estava começando a entender. Rodrigo finalmente explodiu. Isso saiu completamente do controle. A forma como ele falou aquilo me fez perceber que ele ainda estava tentando minimizar tudo. Como se aquilo fosse apenas uma situação constrangedora que poderia ser resolvida com tempo e silêncio. Saiu do controle? Eu repeti. Agora eu já não estava mais tentando manter a calma. Você está tendo um caso com o meu irmão? E isso saiu do controle? Minha mãe levou a mão à boca. Lucas estava completamente pálido. Rodrigo parecia cada vez mais irritado, como se estivesse frustrado por não conseguir controlar a situação. Não foi assim que aconteceu, ele disse. Então como foi? Eu perguntei. Ele abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. E naquele momento ficou claro para todo mundo naquele quarto que não havia mais versão possível que salvasse aquela história. A verdade já estava completamente exposta. E a nossa família nunca mais seria a mesma depois daquela noite. Minha mãe ainda estava parada na porta do quarto, com a mão cobrindo a boca, olhando para nós três como se estivesse tentando acordar de um pesadelo. Eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Era como se o mundo que ela conhecia tivesse sido rasgado bem na frente dela, e ela ainda não tivesse conseguido entender exatamente o que estava acontecendo. Isso não pode ser verdade, ela disse, quase sussurrando. Lucas abaixou a cabeça novamente. Rodrigo respirava fundo, claramente irritado com a situação ter saído do controle. Eu percebia no rosto dele algo que me revoltou ainda mais. Ele parecia mais preocupado com o escândalo do que com o que tinha feito. Mãe, Lucas começou, mas ela levantou a mão para interromper. Não fala nada ainda. Ela olhou para mim. Camila, você tem certeza do que está dizendo? A pergunta dela me atravessou como uma faca. Não porque eu estivesse ofendida com a dúvida, mas porque eu entendi o que estava acontecendo ali. Ela estava tentando encontrar uma saída para aquilo, uma explicação menos dolorosa. Eu vi. Eu respondi. Minha voz saiu firme. Eu abri a porta. O olhar dela voltou lentamente para Rodrigo. Durante anos, ela tratou ele como um filho. Defendia ele em qualquer discussão familiar. Dizia para as amigas que eu tinha tido sorte de encontrar um homem como ele. Agora, ela estava olhando para ele como se estivesse vendo um estranho. Rodrigo, ela disse. Ele demorou alguns segundos para responder. Isso não é tão simples quanto parece. Eu quase não acreditei quando ouvi aquilo. Não é simples? Eu disse.
Agora minha voz já estava completamente tomada pela raiva que eu vinha segurando desde o momento em que abri aquela porta. Você está tendo um caso com o meu irmão, dentro da casa da minha mãe, no meio de um jantar de família. Minha mãe começou a chorar. Lucas deu um passo na direção dela, mas ela se afastou imediatamente. Não chega perto de mim agora, ela disse. Aquela frase caiu sobre Lucas como um peso enorme. Rodrigo parecia cada vez mais impaciente. Isso não precisava virar esse drama todo. Foi nesse momento que eu percebi algo que me fez sentir um tipo de revolta ainda maior. Ele ainda não estava arrependido. Ele estava apenas irritado por ter sido descoberto. E aquela percepção fez nascer dentro de mim uma decisão que mudaria tudo dali para frente. Quando Rodrigo disse que aquilo não precisava virar todo esse drama, alguma coisa dentro de mim simplesmente quebrou de vez. Até aquele momento eu ainda estava tentando processar o choque, tentando entender como duas pessoas tão importantes na minha vida tinham sido capazes de fazer aquilo comigo. Mas ouvir ele falar daquela forma mudou completamente o que eu estava sentindo. Drama? Eu repeti. Minha voz saiu mais alta do que antes, ecoando no quarto. Você chama isso de drama? Minha mãe continuava chorando em silêncio perto da porta. Lucas estava parado no meio do quarto, sem coragem de olhar para ninguém. E Rodrigo? Rodrigo parecia mais irritado do que culpado. Camila, você está exagerando, ele disse. Aquelas palavras foram como gasolina em um incêndio. Exagerando? Eu dei um passo na direção dele. Você está tendo um caso com o meu irmão há meses. Mente para mim todos os dias. Sobe para um quarto com ele no meio de um jantar de família. E eu estou exagerando? Rodrigo passou a mão pelo cabelo, claramente impaciente. Não foi assim que aconteceu. Então, explica. Eu respondi imediatamente. Ele ficou em silêncio. Lucas respirou fundo, como se estivesse finalmente aceitando que já não havia mais nada a esconder. A culpa não é só dele, Lucas disse. Rodrigo virou rápido na direção dele. Lucas, cala a boca! Mas Lucas continuou. Eu também deixei acontecer. Minha mãe levantou os olhos na direção dele. O olhar dela estava completamente destruído. Como você pôde fazer isso com a sua irmã? Lucas não respondeu. E naquele momento eu percebi algo ainda mais doloroso do que a traição. Nenhum dos dois parecia realmente entender o tamanho do estrago que tinham causado. Para eles, aquilo parecia apenas uma situação complicada. Para mim, era o fim de uma vida inteira que eu achava que tinha construído. Foi então que eu tomei a decisão que mudaria tudo. Acabou, eu disse. Rodrigo franziu a testa. O que você quer dizer com acabou? Eu olhei diretamente nos olhos dele. Nosso casamento acabou. E pela primeira vez naquela noite, eu vi medo de verdade no rosto dele. Quando eu disse que o nosso casamento tinha acabado, o quarto ficou completamente silencioso. Por alguns segundos ninguém disse nada. Era como se aquelas palavras ainda estivessem sendo absorvidas por todos ali. Mas eu sabia que não havia mais volta possível depois daquela noite. Rodrigo foi o primeiro a reagir. Você não pode tomar uma decisão dessas agora, ele disse. A forma como ele falou aquilo parecia quase uma tentativa de recuperar algum controle sobre a situação. Como se ainda acreditasse que aquilo era apenas uma crise passageira que poderia ser resolvida depois. Eu olhei para ele sem acreditar no que estava ouvindo. Você acha mesmo que isso é uma decisão impulsiva? Minha voz já não estava mais tremendo. Agora havia uma frieza que até eu mesma não reconhecia. Você mentiu para mim durante meses. Você me traiu. E fez isso com o meu próprio irmão. Lucas fechou os olhos novamente quando ouviu aquelas palavras. Minha mãe continuava chorando perto da porta, completamente devastada com o que estava acontecendo dentro da própria casa. Rodrigo passou a mão pelo rosto, tentando manter a calma. Camila, a gente pode resolver isso. Eu balancei a cabeça devagar. Não. Ele parecia não aceitar aquilo. A gente construiu 9 anos juntos, e você destruiu em alguns meses. Eu respondi. Ele tentou dar mais um passo na minha direção. Você não precisa sair tomando decisões agora. Foi então que eu disse algo que nem eu mesma tinha planejado falar. Eu não vou sair daqui hoje com você. Rodrigo ficou parado. O que você quer dizer? Eu vou embora. Mas você não vem comigo. Lucas finalmente levantou a cabeça. Pela primeira vez naquela noite, ele parecia perceber completamente o tamanho da tragédia que tinha ajudado a criar. Porque naquele momento ficou claro para todo mundo naquele quarto que não era apenas um segredo sendo revelado. Era uma família inteira se despedaçando diante dos nossos olhos. Depois que eu disse que ia embora sem ele, o quarto ficou completamente parado por alguns segundos. Rodrigo parecia não acreditar no que estava ouvindo. Durante anos, ele tinha se acostumado a controlar todas as situações, a decidir quando uma conversa terminava, quando uma discussão precisava acabar. Mas naquele momento ele percebeu que não tinha mais controle nenhum sobre o que estava acontecendo. Camila, você não precisa fazer isso, ele disse.
A voz dele agora estava diferente. Não era mais irritação. Era uma tentativa desesperada de recuperar alguma coisa que já tinha sido destruída. Eu olhei para ele com uma calma que eu mesma não sabia de onde estava vindo. Eu preciso. Minha mãe ainda estava chorando perto da porta. Lucas continuava parado no meio do quarto, completamente perdido. Era como se ele ainda estivesse tentando entender como tudo tinha chegado naquele ponto. A gente pode conversar amanhã. Rodrigo insistiu. Não, eu respondi. Não tem mais conversa. A verdade era que naquele momento eu já tinha entendido algo muito importante. Não era apenas uma traição. Não era apenas um erro isolado. Era uma mentira que tinha sido construída todos os dias, durante meses, bem na minha frente. Cada noite em que Rodrigo dizia que ia treinar, cada vez que ele chegava tarde em casa, cada conversa casual entre ele e Lucas durante encontros de família. Tudo aquilo agora parecia diferente. Tudo aquilo agora tinha outro significado. Rodrigo parecia perceber que estava perdendo tudo naquele momento. Você está jogando 9 anos fora, ele disse. Eu respirei fundo antes de responder. Não fui eu que joguei fora. Ele ficou em silêncio. Lucas finalmente falou novamente, com a voz completamente abatida. Camila, eu sinto muito. Eu olhei para ele por alguns segundos. Meu próprio irmão. Alguém que cresceu comigo, que dividiu a mesma casa durante toda a infância, que deveria ter sido uma das pessoas que mais me protegeriam no mundo. Eu também sinto, eu disse. E naquela frase não havia apenas tristeza. Havia a certeza de que, depois daquela noite, nada da nossa família voltaria a ser como antes. Porque às vezes uma única descoberta é suficiente para destruir tudo aquilo que a gente levou anos acreditando que era real. Depois que eu disse aquilo para o Lucas, ninguém falou mais nada por alguns segundos. Era como se todas as palavras possíveis já tivessem sido usadas naquela noite, e o que restava agora era apenas o peso da realidade que tinha se instalado naquele quarto. Minha mãe ainda estava encostada na porta, tentando recuperar o fôlego entre um choro e outro. Eu nunca tinha visto ela tão frágil. Durante toda a minha vida, ela sempre foi a pessoa que resolvia os problemas da família, a pessoa que tentava manter todo mundo unido. Agora ela estava diante de uma situação que ninguém saberia consertar. Rodrigo parecia completamente perdido. Talvez porque pela primeira vez, ele estivesse percebendo que não havia mais nenhuma forma de controlar o que estava acontecendo. Durante anos ele tinha conseguido manter duas realidades separadas, o marido exemplar diante da família e o segredo escondido que ninguém podia descobrir. Mas aquela separação tinha acabado. Eu olhei para ele pela última vez naquela noite. Eu vou buscar minhas coisas amanhã, eu disse. Ele tentou falar alguma coisa, mas eu levantei a mão para interromper. Não tenta me convencer de nada agora, porque naquele momento eu já sabia que qualquer conversa seria inútil. Não existia explicação possível que pudesse desfazer o que eu tinha visto naquela porta alguns minutos antes. Lucas deu um passo na minha direção novamente. Camila, mas eu balancei a cabeça. Agora não. Eu desci as escadas devagar. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se eu estivesse deixando para trás uma parte enorme da minha vida a cada degrau. A sala ainda estava exatamente como tinha ficado depois do jantar. Os pratos na mesa, os copos espalhados, a televisão ligada. Era estranho perceber como o mundo parecia continuar normal, enquanto a minha vida tinha acabado de desmoronar. Eu peguei minha bolsa no sofá. Por alguns segundos fiquei parada olhando para aquele ambiente familiar. Quantas vezes eu tinha sentado naquela mesma mesa, acreditando que estava cercada por pessoas que jamais me fariam mal. Agora tudo parecia diferente. Quando cheguei na porta da casa da minha mãe, ouvi passos atrás de mim. Minha mãe tinha descido as escadas. Ela me abraçou sem dizer nada. E naquele abraço eu percebi que, apesar de tudo que tinha sido destruído naquela noite, ainda havia uma coisa que ninguém podia tirar de mim. A certeza de que eu tinha feito a única escolha possível. Porque às vezes a pior descoberta da nossa vida também é o começo da única verdade que realmente importa. Parar de viver dentro de uma mentira.